Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 34, a partir do versículo 29. Êxodo, o capítulo 34, a partir do versículo 29, até o versículo 34. Até o 35. Diz assim a palavra de Deus: Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até eles, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Até aqui, irmãos. Moisés estava pela segunda vez tendo um encontro com Deus. Ele havia recebido a primeira vez das mãos do próprio Senhor as placas dos mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos, mas o povo havia pecado e Moisés quebrou aquelas placas. Mas Deus, ele, na sua misericórdia, ele novamente renova essa aliança, esse amor com o seu povo e faz com que Moisés suba novamente à sua presença. E agora Moisés escreve, ditadas por Deus, as placas da aliança e novamente as placas da lei do Senhor, e Moisés desce. Só que essa presença, esse ato de estar na presença de Deus, resultou no fato incomum, o fato de que, estando na presença do Senhor, a glória de Deus foi de tal modo impactante na vida e no corpo de Moisés, que o rosto de Moisés começou a refletir essa glória de Deus. É algo interessante, que quando nós estudamos a respeito da nossa criação, a palavra de Deus nos ensina que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ser criado à imagem de Deus significa refletir o caráter de Deus em nossas vidas. Ser criado à imagem de Deus é refletir o fato de nós termos pecado e quebrado essa aliança. Nós não refletimos mais como deveríamos refletir, embora nós ainda tenhamos essa imagem em nós. Mas em Cristo Jesus, essa imagem vai sendo restaurada dia a dia pelo processo de santificação. E nós vamos refletindo mais e mais, conforme nós buscamos a oração, a palavra de Deus, vir ao culto, buscamos a santificação, e nós refletimos mais e mais esse caráter de Deus, essa bondade de Deus, essa glória de Deus. Conta essa história de uma senhora que, já idosa, ela havia perdido o marido recentemente, e ela estava muito triste, estava abalada, e ela ia para a igreja, mas estava sempre muito aborrecida, muito entristecida. O pastor conversou com ela, e dia a dia ela
mantinha aquele aspecto deprimido, mas o fato é que ela começou no dia a dia em que ela ia para a igreja, o pastor começou a perceber que ela estava diferente, que ela já estava sorrindo, que ela já estava conversando com as pessoas, que ela já estava cantando os cânticos com alegria, né, como fazia muito antes. E aí ele foi até ela e perguntou o que aconteceu. E a expressão dela, a expressão que muitas vezes nós usamos, é que ela buscou a face do Senhor em oração. Ela buscou a face do Senhor em oração, através da leitura da palavra, e aquilo, esse contato com a presença de Deus por meio da oração, por meio da leitura da palavra, começou a transformar a vida dela. Então o rosto dela começou a refletir algo diferente. Refletia tristeza, refletia depressão, mas agora refletia alegria, refletia consolo, refletia paz. Porque ela buscou o Senhor em oração, ela buscou a face do Senhor. Então, quantos de nós caminhamos por essa vida assim, abatidos, deprimidos? Quantos de nós caminhamos diante da nossa família, diante da igreja, dos nossos amigos do trabalho, ansiosos, temerosos, preocupados? Vivemos em uma época de máscaras. Nós vemos aí as pessoas, todas elas, a maioria delas tem suas contas no Instagram, no Facebook, e aí a gente vê até aquelas brincadeiras, né? Que está o marido e a esposa brigando, ralhando um com o outro, o filho também está brigando, mas aí alguém aponta um celular para tirar uma foto, aí os três juntos dá aquele sorriso. Aí quando acaba a foto, continua a briga. Máscara. Colocamos nossas máscaras quando saímos de casa. Porque o nosso rosto, na verdade, está refletindo algo ruim. Tristeza, abatimento, ira, e todos aqueles elementos que fazem com que nós, de fato, comecemos a nos afastar de Deus. Vivemos em uma época de múltiplas máscaras, não apenas as físicas que muitos usaram durante a pandemia, né? Aquela máscara que colocamos no rosto. Outro dia estava vendo foto da igreja, aí estava todo mundo aqui na frente, juntos para tirar a foto, mas todo mundo com máscara. Mas não essas máscaras, mas muitas vezes aquelas máscaras do teatro grego, né? Que o rosto está triste, mas a máscara está feliz. Precisamos desesperadamente redescobrir o que significa ter o nosso rosto transformado pelo encontro com o Senhor. Porque nos encontrarmos com Deus vai fazer diferença nas nossas vidas. Nessa passagem hoje nos leva a um dos momentos mais extraordinários da história de Israel. Moisés havia acabado de receber pela segunda vez as tábuas do Monte Sinai. O povo havia pecado gravemente com um bezerro de ouro, mas Deus, na sua misericórdia, havia renovado a sua aliança. Algo impressionante acontece com Moisés após esse encontro. E aí, nesse trecho, do capítulo 29 ao versículo 35, lemos que quando Moisés desceu do monte, seu rosto resplandecia, mas resplandecia de tal forma que o povo temia se aproximar de Moisés. Esse fenômeno não era apenas um evento físico curioso, mas um sinal profundamente espiritual, profundamente teológico. Moisés ali estava representando o povo, era tipo um mediador da aliança. Refletia a glória de Deus com quem estiver em comunhão. Seu rosto resplandecente era um testemunho visível da transformação que ocorre quando estamos na presença do Senhor. Por que o rosto dele resplandecia? Porque todo mundo sabia que o rosto dele estava daquele jeito, porque ele esteve na presença de Deus. Isso faz toda a diferença. E aí eu queria que nós tivéssemos aqui
para as nossas vidas e tirássemos algumas lições para a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, irmãos, o encontro com Deus transforma quem somos. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele não percebia que o seu rosto resplandecia. O texto fala isso claramente, versículo: Moisés nem sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Ele desceu do monte, o rosto dele estava reluzente, mas ele não sabia disso. O povo é que viu, e ele ficou sabendo por causa do testemunho do povo. Charles Spurgeon, o grande pregador batista, que era um pastor reformado, ele disse uma vez: quando Moisés desceu do monte, não sabia que seu rosto brilhava. A melhor parte da piedade de um ser humano é aquela que ele nunca descobre por si mesmo. Não estamos querendo representar a pessoa, alguém que é piedoso. Quem está diante de Deus constantemente tem a sua vida transformada e não percebe isso. Vai mudando, não criamos máscaras. O nosso rosto vai mudando, o nosso comportamento vai mudando, o nosso linguajar vai mudando, o nosso modo de agir, o nosso testemunho vai mudando. E nós não percebemos isso. As pessoas dizem: Ana Carla está diferente. Né? Marinásia está diferente. O que houve? Né? E a gente, pastor Mauro está diferente, estava desanimado, agora está diferente. E as pessoas vão notando isso na sua vida. Você talvez não perceba isso. É igual alguém que vai fazendo uma dieta. Né? As pessoas, eu olhava assim, no espelho, eu falei assim: vou parar com essa dieta, não está funcionando nada. Mas a Marinásia dizia: não, está diferente. Está diferente. Porque a gente vai mudando muitas vezes sem perceber. A piedade, ela é assim. A piedade, quando nós estamos na presença de Deus, Deus vai nos transformando. E a nossa vida espiritual vai modificando, e nós vamos encarando o dia a dia com pequenas mudanças, e as coisas vão se transformando diante de nós, e nós não percebemos, muitas vezes. Mas nós vivemos num mundo do teatro espiritual, em que as pessoas vão para a igreja e gritam, e rodam, e giram. Tem manifestações chamadas, na teologia, manifestações estáticas, né? Êxtases. E aí faz aquele ritual, como se estivesse tendo um encontro com Deus ali, mas na segunda-feira está do mesmo jeito. Porque aquilo que aconteceu na igreja foi só um teatro. Não foi de fato a manifestação do Espírito. Não é como alguém que vai se alimentando diariamente. Não é como alguém que está buscando diariamente, como o apóstolo Paulo vai falar sobre o exercício físico, que vai mudando a gente devagarinho. A espiritualidade, ela é muito assim. Mas quando nós queremos mostrar que somos piedosos, aí nos tornamos legalistas. E assim como as pessoas percebem a nossa transformação para o bem, como as pessoas percebem, talvez você não perceba, como Moisés não percebia, mas as pessoas vão perceber o seu comportamento diferenciado. As pessoas também percebem as máscaras. As pessoas também percebem o teatro. As pessoas percebem a falsidade. As pessoas percebem o marido que é agressivo em casa, um pai péssimo, mas na igreja ele está com aquela máscara do piedoso. Percebe isso?
O encontro com Deus transforma quem nós somos. Precisamos dar prioridade, irmãos, aos meios de graça que Deus ordenou para o nosso crescimento espiritual. Leitura da palavra, meditação nas Escrituras, a oração, a comunhão com a igreja, com os santos de Deus, a fiel participação na ceia do Senhor, nos sacramentos de Deus. Isso nos faz crescer. As pessoas acham assim, eu subi no monte e tive um encontro com Deus de maneira especial, o monte brilhava. Meu irmão contava isso quando ele era pentecostal, agora está afastado de Deus. As árvores brilhavam, as pedras. Já viu esse testemunho? A pedra no monte brilha. Mas não é assim que se tem um encontro com Deus. Se tem um encontro com Deus, com aqueles meios pelos quais Deus estabeleceu para que nós tivéssemos encontro com Ele, que são os meios de graça, os meios que nos fortalecem espiritualmente, vir ao culto, a ouvir a palavra do Senhor, ter comunhão com os irmãos, orar ao Senhor diariamente, ler a sua palavra, isso é subir o monte e se encontrar com Deus. E aí, à medida em que nós nos encontramos com Deus, a nossa face brilha. Não como brilhou a de Moisés, mas com um rosto de piedade, um rosto que ri, um rosto que demonstra paz. Uma palavra de amizade, uma palavra de conforto, uma palavra espiritual para dar. Isso é refletir a glória de Deus. Assim como o rosto de Moisés, nossa transformação não é um fim em si mesmo. Ele não estava percebendo que que o rosto dele resplandecia. Mas é um testemunho da realidade do poder de Deus em nossas vidas. E isso nos leva a um segundo ponto, que esse resplendor tem um propósito dentro do plano de Deus. A glória refletida em nosso rosto, em nosso comportamento, é um testemunho para as outras pessoas. As pessoas olharam o rosto de Moisés e temeram. O texto nos diz que quando Arão e todos os filhos de Israel viram Moisés, temeram chegar-se a ele. O resplendor do rosto de Moisés provocou uma reação no povo, o primeiro de temor, um temor reverencial, mas posteriormente de atenção às palavras que Deus havia falado. Primeiramente eles viram Moisés com o rosto brilhando e ficaram com medo. Mas depois eles perceberam que Moisés teve um encontro com Deus e Moisés começou a falar. E quando Moisés falou, ele sabia que ali aquelas palavras vinham do próprio Deus. Deus havia entregue aquelas palavras para Moisés. E eles começaram a ouvir atentamente. Percebe? João Calvino, ele comentando essa passagem, ele observa: Deus adornou a face de Moisés com um brilho extraordinário para que o povo entendesse que ele não era um homem comum, mas um mensageiro escolhido por Deus, que vinha com a autoridade divina. A consequência desse princípio é clara, irmãos. Nossa transformação espiritual nunca é apenas para o nosso próprio benefício espiritual, pessoal. Quando somos transformados pelo encontro com Deus, nos tornamos sinais visíveis da sua realidade e o poder de Deus em nossas vidas para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Em um mundo de incredulidade, irmãos, e de descrença, onde muitos questionam a existência e a relevância de Deus, o testemunho mais convincente não são os nossos argumentos, mas a nossa vida transformada. Quando as pessoas veem em nós uma paciência sobrenatural durante as crises, uma alegria que não depende das circunstâncias, ou um amor que alcança até mesmo aqueles que nos ferem, elas vislumbram algo da glória de Deus refletida em nossas faces. E aí, isso requer, obviamente, uma vida de integridade e transparência. Não podemos proclamar a transformação que o Evangelho traz enquanto nossas vidas contradizem essa mensagem.
Nossa conduta em casa, no trabalho, na escola, nas redes sociais, deve refletir essa glória de Deus. Manifesta na sua palavra. Conta essa história da perseguição dos cristãos em Roma. Na Roma antiga, um governador pagão escreveu ao imperador expressando sua perplexidade. E olha que o governador disse: esses cristãos são pessoas estranhas. Eles falam a um Deus invisível, recusam-se a negar alguém chamado Cristo e parecem desprovidos de medo diante da morte. E o mais perturbador é que seu número aumenta diariamente. E ele não entendia isso, porque um romano estava acostumado a ver as pessoas tremerem. Um romano estava acostumado a ver as pessoas que iam para a arena gritarem, abandonarem qualquer coisa que elas criam e se prostravam diante lá da estátua do imperador, acendiam incenso para o imperador, elas deixavam tudo para não morrer. Mas aí eles pegavam um crente e prendiam esse crente. E o crente não apenas tratava bem aquela pessoa que o feria, que o prendia, mas dentro da arena, eles não negavam a Jesus. Pelo contrário, a sua fé se fortalecia. O rosto deles resplandecia, não como um farol, mas com um sorriso, com paz, com a determinação daqueles que sabem que depois dali eles estarão em um lugar muito melhor. O testemunho, a nossa transformação espiritual, ela deve servir a esse propósito, de ser testemunho às outras pessoas. E aquele general, aquele governador, teve esse testemunho dos cristãos. O imperador romano, ele desceu e via os crentes mortos, mas a face que estava acostumado a ver, a face de terror dos crentes, havia um rosto pacífico, estavam mortos. Mas o rosto deles estava em paz. Ele disse: como é que pode isso? Testemunho. Testemunho mesmo depois de mortos. Contudo, há um paradoxo nessa história, nessa glória refletida, que nos leva a mais um pensamento, nosso terceiro ponto. A glória refletida, ela é transitória. Por quê? Porque ela aponta para algo maior. O aspecto mais intrigante da nossa passagem aqui é que o véu que Moisés coloca sobre o seu rosto, né, o texto diz: tendo acabado de falar com eles, pôs o véu sobre o rosto. Quando, porém, Moisés entrava perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. O apóstolo Paulo, se vocês abrirem lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 a 18, ele vai ensinar o seguinte: ele oferece uma profunda interpretação teológica desse evento. Ele explica que o brilho no rosto de Moisés estava diminuindo, e o véu servia em parte para esconder essa diminuição. Paulo usa essa realidade para contrastar a glória temporária da antiga aliança com a glória permanente da nova aliança em Cristo. Porque a glória de Deus que refletiu no rosto de Moisés, embora fosse forte, foi se apagando, se apagando, se apagando. Mas aqueles que estão em Cristo crescem de glória em glória, porque em Cristo habita toda a plenitude de Deus. O brilho da glória de Cristo no rosto do crente não vai se apagar enquanto ele buscar o Senhor. Herman Bavinck, um teólogo holandês, ele escreveu o seguinte:
A glória que brilhou na face de Moisés era reflexo da glória de Deus, mas era uma glória que desvanecia. Em Cristo, contemplamos não um reflexo, mas a própria glória de Deus, e somos transformados de glória em glória. Cristo, a glória de Cristo não é um reflexo da glória de Deus. Assim, quando nós aprendemos que a lua é iluminada, né? O sol ele é luminoso e a lua ela é iluminada, porque ela reflete a luz do sol. O rosto de Moisés era a lua, mas o rosto de Cristo é o sol. A glória de Deus brilha em Cristo plenamente. E aí, irmãos, a consequência dessa verdade é tanto humilhante para nós, muitas vezes, mas também esperançosa. Por um lado, ela nos lembra as nossas experiências espirituais mais profundas e nossas manifestações de piedade são sempre imperfeitas, são sempre transitórias nesta vida. Até mesmo Moisés, que falava com Deus face a face, experimentou apenas um reflexo temporário da glória divina. Mas, por outro lado, essa verdade nos aponta para a esperança da perfeição futura em Cristo. Paulo conclui sua reflexão sobre esse texto dizendo: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Então, o que eu e você devemos fazer à luz dessa verdade? Em primeiro lugar, devemos cultivar uma constante consciência de nossa necessidade contínua, irmãos, de estar na presença de Deus. O brilho no rosto de Moisés diminuía com o tempo, exigindo seu retorno à presença divina. Da mesma forma, nós podemos viver hoje da experiência espiritual de ontem, nós não podemos viver da experiência de ontem, nós devemos de buscar hoje a nossa própria experiência com Deus. Há pessoas que têm experiências reais com Deus e dão testemunho disso. E aí, amanhã, ela dá um testemunho do que aconteceu ontem. No mês que vem, ela dá o testemunho do que aconteceu no mês passado. Daqui a 10 anos, ela está dando testemunho do que aconteceu há 10 anos atrás. Porque aquilo acabou. Ela ficou com aquele impacto e nunca mais buscou o Senhor, porque achou que aquilo era o suficiente na vida dela, e não é. Se você não busca o Senhor, a glória de Deus na sua vida desvanece dia a dia. Devemos buscar dia a dia essa santificação. Deus está conosco, o Espírito Santo está em nossos corações, mas o apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar o Senhor para que essa chama, ela se acenda e brilhe cada dia mais, para que você brilhe e as pessoas possam ver o brilho de Jesus na sua vida e elas possam glorificar ao Pai que está nos céus. Encerrando, irmãos, em 1858 estava acontecendo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, um grande avivamento. E um grande despertamento foi chamado segundo grande despertamento, né, da América. Um estranho fenômeno foi observado nas cidades e nas vilas onde ocorriam os reavivamentos espirituais. Vários observadores que não eram religiosos comentaram sobre a expressão facial peculiar. Saiu essa frase. A expressão facial peculiar. O rosto daquelas pessoas estava diferente. E muitos convertidos compartilhavam. E um jornalista escreveu: é como se uma luz interior iluminasse seus semblantes. Tal a experiência espiritual que eles estavam tendo. O que esses observadores estavam testemunhando era precisamente o que a nossa passagem descreve: faces que refletiam a glória de um encontro com Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa
fazer brilhar em nossos corações o grande amor de Deus, a sabedoria de Deus, que nós possamos refletir a santidade de Deus, que o nosso rosto mude dia a dia, mesmo que você não perceba, e você não perceberá, você estará tratando dos seus filhos, cuidando do seu esposo, da sua esposa, trabalhando, e as pessoas vão começar a perceber. Você vai estar, para você, fazendo as mesmas coisas de todo dia, mas a sua vida vai começar a mudar. As pessoas vão começar a perceber isso. Isso vai ser um testemunho para as pessoas, e elas vão abrir o coração para você, dizendo, você é uma pessoa transformada, que foi isso, e aí vem a oportunidade de você pregar o Evangelho e dizer, foi Cristo. E o que Cristo fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida se você se arrepender dos seus pecados. Se você entregar o seu coração. E aí você vai ser um pregador do Evangelho. Você vai ser uma pessoa que reflete a glória de Deus na face de Cristo. Vamos orar? Pai, louvado seja teu santo nome, Senhor, pela tua bondade e pelo teu amor. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos tens abençoado grandemente. Te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo nos fortaleça dia a dia, que nós possamos buscar essa santificação, Senhor. Ó Deus, que nós possamos glorificar o teu santo nome e que dia a dia, Senhor, as pessoas possam ver em nós a alegria que vem do teu Espírito, a paz que vem do teu Espírito. Ó Deus, que nós possamos testemunhar do teu santo Filho Jesus Cristo e mostrar isso com alegria, Senhor, com tranquilidade, Senhor, no nosso dia a dia. Muitas vezes sem perceber, Senhor, mas sabendo, Senhor, que tu estás tomando conta de todas as coisas. Nós clamamos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos louvar o Senhor?